O Bitcoin cai em torno de 2,5% nessa sexta-feira, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos eventos que podem impactar os preços das criptomoedas nos próximos dias, vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo? O Bitcoin caindo em torno de 2,5% nessa sexta-feira, né? Onde será que vai parar essa queda do Bitcoin? Bem, pessoal, eu tô aqui na dúvida, tá? Em relação a padrões gráficos mesmo, porque eu não consigo ver um padrão gráfico novo no Bitcoin, tá? Quando eu olho o gráfico aqui, difícil de desenhar. Se alguém estiver vendo algum padrão aqui, fale por favor, tá? Porque eu não consigo ver nenhum padrão de alta aqui, indicando alta, e nem de baixa, tá? De baixa, talvez a gente pode ver a formação de uma bandeira de baixa, mas para isso o Bitcoin teria que romper lá para baixo, tá? Então, assim, é uma coisa que não aconteceu, porque a gente tem um canal de alta agora aqui no gráfico do Bitcoin, e se o Bitcoin romper para baixo esse canal de alta, ele vira uma bandeira de baixa que está muito inclinada, né? Ela está muito inclinada para cima aí, tá? Mas ainda assim daria para considerar. Mas para isso o Bitcoin teria que romper pelo menos ali os 57 mil para baixo. E eu não tô vendo aí sinais disso aí por enquanto, tá? Se o Bitcoin vier a romper essa bandeira de baixa aí para baixo, a projeção de queda dela seria um alvo ali na região de aproximadamente 49 mil, que seria o último fundo, tá? Então assim, a gente está numa situação difícil. Por quê? Porque essa bandeira também não foi rompida para baixo para ser confirmada. Então, isso aqui é pura especulação, tá? O gráfico do Bitcoin segue aí sem nenhum padrão gráfico muito claro. Eu nem tenho feito muitas operações esses dias, porque eu não estou conseguindo enxergar padrões aqui para mim montar operações de trading, tá? Para mim, pessoal, os próximos movimentos do Bitcoin, na verdade, os movimentos do Bitcoin nos últimos dias, eles estão vindo daqui, ó. Mercado americano, tá? Para mim o Bitcoin está acompanhando as bolsas americanas e para onde elas forem o Bitcoin vai, tá? Mas, pessoal, assim, em termos de evento que eu acho que pode impactar o Bitcoin e as criptomoedas aí, talvez até nesse final de semana, eu só vejo aí essa questão do Irã, tá? Essa questão do Irã, pessoal, o Irã falou que vai fazer uma retaliação ali contra Israel. Vocês já devem ter ouvido essa conversa aqui no canal nos últimos dias ou visto isso nas notícias, tá? Saiu uma notícia de que o Irã pondera abandonar a vingança em troca de cessar-fogo de Israel lá na faixa de Gaza, né, com Hamas, tá? Tainan, o que isso significa? Isso significa que não vai acontecer? Pessoal, aqui tá falando que ele pondera abandonar, tá? Então, não quer dizer que ele abandonou. Tem algumas condições para isso. Israel tem que concordar também. Israel concordar com esse cessar-fogo é difícil, porque se Israel fizer esse cessar-fogo, ele pode acabar dando o tempo que aqueles grupos que estão lá lutando contra ele se fortaleça, tá? Então acaba que é uma situação aqui que é complexa, tá? O Irã pode atacar a qualquer momento. Na última vez que aconteceu isso ali, se eu não me engano, em abril ou maio, foi no final de semana, tá? No sábado de tarde ali que começou a ofensiva. E o pior disso aqui, pessoal, é o seguinte: os Estados Unidos avisaram o Irã hoje aí, ou nos últimos dias, que se a retaliação acontecer, os Estados Unidos vão dar um golpe devastador em caso de ataque contra Israel. Então, um golpe devastador, no caso, no Irã. Pessoal, resumindo, tá? Se o Irã atacar, isso aqui pode virar uma guerra, tá? Porque aí vai lá, o Irã ataca Israel, Israel vai lá e ataca de volta, e aí o Irã contra-ataca, aí os Estados Unidos entram no meio, ataca o Irã, nisso o Irã pode acabar fechando ali rotas comerciais importantes de petróleo, como ali no Golfo Pérsico. Eles podem, com a ajuda dos Houthis, fechar o tráfego marítimo ali no Mar Vermelho também, tá? Então, assim, é uma situação que ela pode gerar consequências econômicas. Então, o mercado tem um certo medo disso. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer a qualquer momento. Pode não acontecer, o Irã pode desistir, pode negociar. Mas se o Irã fizer esse ataque, meus amigos, ninguém sabe onde vai parar. O último ataque, ele foi controlado, ele foi um ataque mais midiático ali por parte do Irã, tá? Eles não atacaram infraestruturas civis, eles não fizeram um ataque muito direcionado ali contra a população de Israel, contra os militares. Eles fizeram um ataque ali que pareceu mais leve, assim, mais para
para dar um susto mesmo e falar, olha, se eu quiser eu consigo te atacar, mas eles não... Agora, o que eles vão fazer dessa vez? E será que se eles fizerem um ataque leve dessa vez, no estilo do outro, né, sem o objetivo tipo de destruir mesmo, mas mais para assustar, será que não corre risco de os Estados Unidos e Israel acabarem contra-atacando o Irã com força e o Irã acabar contra-atacando eles com força? Eu não sei, tá? Esse é um medo aí que existe e é algo que a gente tem que ficar atento nos próximos dias. Qualquer notícia sobre isso, pessoal, fiquem de olho porque pode mexer com os mercados de uma hora para outra, tá? O último ataque, lembrando, foi no final de semana, tá? Mas é aquela história. A gente não sabe se vai acontecer. No último final de semana estava todo mundo esperando o ataque e não aconteceu, tá? Dos eventos que mexeram com o mercado nessa semana, a gente tem aqui essa situação aí da recessão dos Estados Unidos, o medo da recessão. Na semana começou terrível, com o mercado apavorado ali com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, mas na segunda-feira a gente teve o PMI e SM de produtos não manufaturados de julho, dentro da expectativa. Isso acalmou um pouco os rumores de recessão, aquele medo que tinha. Então nisso aí o mercado ele já deu uma virada ali na segunda-feira. Eu fiz até uma live aqui no canal na hora desse dado aí, pra gente falar e analisar o que iria acontecer ali, tá? Depois, ontem, né, na quinta-feira, a gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio bem abaixo do esperado, o mercado subiu forte. Tá? Então, assim, na semana passada a gente teve dados ali que indicavam reversão, eventos que indicavam reversão, e nessa semana a gente já teve eventos aí que acalmaram esses rumores, que tiraram esse medo de recessão ali para os Estados Unidos por enquanto, tá? Então, a gente agora segue aí tranquilo em termos de dados macroeconômicos, né? Só na próxima semana aí que a gente vai ter dados a partir da terça-feira, dia 13 de agosto. A gente vai ter o PPI de julho, índice de preço ao produtor, dado importante, mas o mais importante da semana vai ser na quarta-feira, tá? O CPI, índice de preço ao consumidor, que é o dado de inflação aí, que é um dado extremamente importante que o mercado todo tá de olho, tá? Na quinta-feira a gente também vai ter dados de vendas no varejo que são importantíssimos, tá? Pra gente ter uma noção se tá entrando na tal da recessão ou não. Índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, então o mercado vai estar de olho aí. Terça, quarta e quinta são dias aí em que o mercado pode ficar bastante volátil, esses dados podem impactar bastante as criptomoedas também. A gente viu o que aconteceu com as criptomoedas nos últimos dias aí, quando saíram rumores aí por causa de dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Aqui na análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, o que a gente está vendo, tá? Galera, o Bitcoin tá com o long short ratio subindo aí nas últimas horas, tá? Ou seja, proporcionalmente mais pessoas apostando na alta do que na queda, mas o Open Interest está caindo, tá? Isso quer dizer o seguinte, o long short ratio tá subindo porque as pessoas que estavam apostando na queda aí estão fechando suas posições ou tendo suas posições fechadas e não porque tem mais gente apostando na queda, tá? Então a gente está tendo uma diminuição da liquidez aí no mercado de criptomoedas. Aliás, a gente já teve uma diminuição da liquidez desde aquela queda de segunda, né? A gente vê que na segunda-feira o Open Interest estava ali no domingo, né? O Open Interest começou a semana ali na casa dos 91 e está terminando na casa dos 72, tá? Então assim, a volatilidade dessa semana deu uma drástica diminuída na liquidez e, assim, não dá para a gente afirmar agora que o mercado vai cair forte porque a gente está tendo o long short rate subindo, porque a gente não está tendo um aumento de posições abertas, um aumento no Open Interest para justificar aí as baleias jogarem o mercado para algum lado para liquidar pessoal, tá? Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, a gente vê na High Block que boa parte daquela liquidez que estava se formando acima ali, né, de pessoas que estavam extremamente alavancadas apostando na queda entre a região dos 57 e a região dos 62 mil dólares, essa liquidez, uma boa parte dela foi consumida, tá? Agora no mapa de calor ainda mostra alguma ali nos 62.900, né, aproximadamente, quase 63 mil, mas eu não sei, tá? Eu acho que o Bitcoin já pegou boa parte dessa liquidez que estava acima aqui. Agora está formando um ponto de liquidez ali nos 49, vem formando nos últimos dias, na verdade, né? Só que essa liquidez começou a formar antes do mercado subir, então não dá para dizer também que as baleias vão jogar o mercado embaixo para liquidar esse pessoal, porque não tem muita liquidez assim, tá? Então teria que ter mais e essa liquidez pode ter sumido uma boa parte dela também, porque o mercado foi subindo, as pessoas podem ter ido fechando aí suas posições, tá? Em termos aqui de análise das principais criptomoedas, pessoal, a gente tem que olhar aqui o que está acontecendo com a Ethereum, tá? A Ethereum subiu forte ontem aí, acompanhando o Bitcoin, acompanhando as principais criptomoedas,
E assim, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico claro, definido aqui na Ethereum, tá? Mas uma coisa que eu consigo ver é que ela pode estar formando uma bandeira de baixa ou um canal de alta, assim como o Bitcoin, tá? Se vai ser bandeira de baixa ou canal de alta, vai depender no momento aqui em que a Ethereum tocar essa região aqui dos 2.475 dólares, tá? Se ela subir aqui, é canal de alta. Se ela romper, é canal de baixa. Não tem como a gente dar um diagnóstico. Se ela romper, é bandeira de baixa. Desculpa, eu falei canal de baixa, mas é bandeira de baixa. Não tem como a gente dar um diagnóstico disso daqui antes dela passar por aqui e fazer algum movimento, tá? Não tem como, infelizmente. Se a Ethereum formar aí um canal de alta, né? E for ali nos 2.450 e subir de novo para os 2.876, canal de alta. Agora, se ela romper para baixo ali a região dos 2.400 dólares, formar uma bandeira de baixa, aí a gente tem uma bandeira de baixa, né, um padrão que normalmente indica uma reversão não, a continuação de uma tendência, e aí o alvo seria ali nos 1.724 dólares, 1.800, que é justamente o alvo daquele topo duplo que a gente tem, tá? E lembrando, pessoal, aqui no caso da Ethereum, a gente tem uma situação não resolvida, tá? Que é um topo duplo que a Ethereum formou e iniciou o rompimento aí nos últimos dias. Se a gente fizer um desenho aqui, a gente consegue ver o famoso M de McDonald's que o pessoal brinca no mercado aí, né? E o alvo desse topo duplo aí seria ali na região de aproximadamente 1.800 dólares, tá? Então, assim, o gráfico está dizendo que a Ethereum tem espaço para cair mais. No Bitcoin está aquela dúvida, não dá para saber, mas no caso da Ethereum, há sinais aí de que ela pode cair mais, tá? Então, só para vocês entenderem que aqui no caso da Ethereum, a situação não está legal. Quando a gente vai, por exemplo, para outras criptomoedas, né, a Solana está caindo mais forte hoje, tá? A Solana caindo quase 7%, né, bem mais que a maioria das criptomoedas aí. A Solana, pessoal, ela acabou batendo no alvo daquela bandeira de alta que eu tinha comentado nos últimos dias, tá? Por mim, eu não tinha esperado chegar nesse alvo, tá? Porque quando eu vi que ela deu essa correção aqui lá no dia 7, eu já falei, isso aqui tá arriscado, né? A gente ia ter o dado macroeconômico ontem do mercado de trabalho nos Estados Unidos, eu achei que compensaria mais quem estava no lucro fechar a posição, mas ela acabou indo ali até um pouco acima do alvo da bandeira de alta, tá? Agora, a Solana, ela tá corrigindo forte, tá? Porque subiu forte também, é aquela história, pessoal, subiu forte, o pessoal vai realizar lucro, tá? O pessoal que se posicionou começa a realizar lucro e o preço cai, tá? O que eu vejo aqui na Solana é o seguinte, um ombro, cabeça, ombro aqui no gráfico de uma hora, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui de alvo aqui para esse ombro, cabeça, ombro, que ela rompeu para baixo já no gráfico de uma hora, eu vejo o alvo para Solana ali nos 145 dólares, agora ela está em 151, tá? Então, assim, tem espaço para ela cair aí um pouco mais, não muita coisa, tá? Cair de 151 para 145 não é muita coisa, né? Isso aqui dá mais ou menos aí uns, sei lá, uns 4%, tá? Então a Solana tem potencial de cair um pouco mais aí, mas não é uma coisa absurda, assim, o gráfico não está mostrando isso, tá? Se você desenhar aqui, se você fizer desenhos aqui no gráfico, você pode encontrar mais padrões gráficos aí para Solana, tá? Você consegue encontrar aqui, por exemplo, uma cunha ascendente sendo rompida para baixo, só que o volume também tá meio baixo ali, né? Para a gente falar aí em rompimento e tal, tá? Mas a gente consegue ver aí uma possível cunha ascendente sendo rompida para baixo, tá? Tainan, vai buscar o alvo dessa cunha? Complicado, pessoal. Complicado porque a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado nos próximos dias, tá? A gente pode ter esse evento do Irã no final de semana, mas a gente pode, por exemplo, ter alguma coisa que, sei lá, tá? Vamos supor que não acontece nada, o Irã não faz nada no final de semana, nem nos próximos dias, o Irã desiste, chega lá na terça-feira, o dado de inflação ao produtor vem bom, o mercado vai subir, aí na quarta-feira, o dado de inflação ao consumidor vem bom, o mercado vai subir mais ainda, então assim, tem essa questão, pessoal, isso me deixa um pouco em dúvida, tá? Se a gente vai ou não ter aí o mercado buscando esses alvos aí, desses padrões de baixa da Ethereum, da Solana, tá? A maioria das altcoins estão fazendo padrões de baixa aí agora, tá? Vou para outra importante aqui, que o pessoal também sempre quer saber, Binance Coin. Binance Coin não rompeu aí nenhum padrão de baixa aí muito confiável, mas se ela romper os 450 dólares para baixo, ela forma um ombro, cabeção com alvo lá nos 200, tá? Eu até, sinceramente, eu duvido que ela vai até 200, tá? Porque 200 aqui é chão, meus amigos, é muita, teria que cair bastante aqui para ir nos 200, tá? Se a gente for aqui pro gráfico de uma hora, dá para desenhar também aqui um possível, não sei, tá? Uma cunha ascendente também sendo rompida para baixo, mas o volume tá bem questionável ali, tá sem volume no rompimento. Então, assim,
dá a impressão que a gente tem padrão de baixa na Ethereum, em algumas altcoins aí, tá? No caso aqui, Solana, Binance Coin, né? Se a gente for aqui para o gráfico da ADA Cardano, né, que é outra moeda importante no mercado, eu vejo a mesma coisa aqui, pessoal. Vejo uma cunha ascendente sendo rompida para baixo. Mas, de novo, sem volume. Quando a gente olha o volume de negociação aqui desse rompimento, é a mesma coisa de não estar acontecendo nada, tá? Então, assim, eu não sei, tá? Eu não estou conseguindo sentir segurança nesses padrões gráficos que a gente está vendo aqui, tá? Então, essa é a situação aí da ADA Cardano, né? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar também, tá? Moeda importante aí no mercado, XRP, tá? XRP acabou que ela não caiu ontem, né? Com aquela situação ali do dado macroeconômico ajudando, né? Ela não caiu nem subiu ontem, tá? A XRP acabou ficando dentro do range em que ela estava ali. E hoje, pessoal, quando a gente olha aqui para o gráfico da XRP, a gente vê aqui um possível topo duplo, tá? Eu vejo. Tá? Ontem estava difícil. O mercado subiu. XRP, eu achava que ela iria cair por ela ter chegado aqui numa região de resistência. Mas o mercado ajudou ontem e agora eu vejo aqui ela formando aí para um topo duplo, tá? Que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E se a gente fizer uma projeção aqui desse topo duplo para baixo para ver até onde a XRP pode cair, eu vejo o alvo para ela lá nos 52 centavos de dólares, tá? Então vejo espaço aí para a XRP cair mais nos próximos dias ou horas, tá? Então, padrão de baixa para a XRP. E a XRP eu tenho um pouco mais de confiança que ela pode cair, principalmente porque ela chegou na região de resistência, ela subiu forte na quinta-feira, muito forte. Tá? Subiu forte, aliás, na quarta-feira. Tá? Então, e ontem, na quinta-feira, quando o mercado todo estava subindo, ela já não conseguiu performar. Tá? Então, isso aqui é um indicativo para mim de que ela está aí numa tendência aí de que existe o risco da XRP cair, tá? Outra criptomoeda aí, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar, tá? Matic, outra moeda aí que o pessoal ama também. Ah, Matic, fala da Matic, tá? Não, o pessoal ama essa moeda, tá? Olhando aqui para os gráficos dela, pessoal, eu não consigo ver padrões no gráfico diário. Quando eu vou para o gráfico de uma hora, eu vejo a mesma coisa que eu estou vendo ali nos gráficos das principais criptomoedas, tá? Uma possível cunha ascendente, padrão baixista, se formando ali e prestes a ser rompido. Só que diferente do que a gente vê ali no gráfico da Ethereum, da Cardano, das outras criptomoedas ali, onde parece que ela já está rompendo essa cunha ascendente para baixo, aqui ainda não rompeu, tá? Então na Matic, a Matic estaria dentro. Só que aqui a gente tem o mesmo problema das outras moedas, tá? Não tem volume. Cadê o volume de negociação? Não tem, tá? O volume caiu bastante aí nas últimas horas, então fica difícil, tá? Então tem que aguardar aqui, ver se ela vai romper e principalmente ver se vai entrar volume aqui nesse rompimento para ver se não é uma armadilha, tá? Temos que falar aqui também da Chainlink, né, que é outra moeda importante aqui no mercado, o pessoal sempre quer saber dela. Tá, Chainlink, pessoal, tinha rompido para baixo uma cunha ascendente ali nos últimos dias. Olha para você ver a armadilha, né, pessoal? Rompimento sem volume, olha o que aconteceu, né? Ela rompeu aqui a cunha ascendente e começou a cair, tá bonita, aí o mercado subiu, ela subiu, e eu não sei, tá difícil aqui falar de cunha ascendente com essa situação aqui, tá? Agora ela pode estar formando outra também, ou pode estar formando uma bandeira, dá para desenhar um monte de coisa aqui, tá? Mas vai romper, né? Tem que romper isso daqui, tá? Se ela não romper, fica difícil aí de ficar desenhando padrão e esperando aí que ela venha buscar os alvos, tá? Eu acho que se a Ethereum cair e for buscar o alvo daquele topo duplo, a maioria das altcoins acabam indo, tá? Se acontecer do Bitcoin romper aquela possível bandeira de baixo, também, mas é tudo aí no cenário muito hipotético ainda, tá? Vamos ter que ver o que vai acontecer aí nos próximos dias pra gente tomar essas decisões aí, tá? Outra moeda importante, Polkadot, pessoal. Polkadot subiu aí nos últimos dias também, tá? E se você olhar o gráfico dela, dá para desenhar um monte de coisa, mas eu não tô conseguindo ver um padrão diferente das outras que dá para desenhar bem. Essa daqui já ficaria uma coisa meio forçada, tá? Tá sem um padrão também. Então, essa é a situação que eu estou vendo aí para a maioria das criptomoedas. Vou ver o gráfico da Dog aqui, que o pessoal ama essa moeda, né? Não sei porque que acontece, que se eu falar mal da Dog é capaz dos outros até me xingar ainda. É impressionante como é que tem gente que gosta dessas meme coins. Tá? Dog, ela tinha formado um topo duplo ali nos últimos dias, o mercado subiu, ela subiu, tá? Já tá subindo de novo, já bateu o alvo, já dá para considerar que bateu o alvo ali daquele triângulo descendente. E a Dog tá numa tendência de alta aí, tá? Ela tá até conseguindo se manter aí, subindo nos últimos dias.
Mas é difícil, pessoal, porque não tem nenhum padrão rompido aqui agora para a gente poder falar, olha, a Dog vai para tanto, tá? Não tem, tá? Ela tá numa situação aí que é meio que difícil, tá? Dá para desenhar uma possível cunha ascendente também aqui na Dog, mas é o mesmo caso das outras, tá? Sem volume de negociação, é o que eu consigo ver no gráfico dela aqui por enquanto, tá? Se ela for buscar o alvo dessa cunha, aí ela voltaria ali na mínima, tá? Mas é aquela história, tem que acontecer alguma coisa para isso, tá? Esse evento do Irã, se acontecer, ele pode ser um catalisador para esse movimento, tá? Mas vai acontecer? Não sei, tá? Eu acho que o que pode mover mesmo o mercado de criptomoedas nos próximos dias é o que a gente vai ter na próxima semana, os dados macroeconômicos, porque é isso que vem fazendo o preço desde a semana passada nas criptomoedas, tá? No mais, pessoal, desejo a todos aí um excelente final de semana, uma boa noite de sexta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!